todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la 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 ya. Remidos, comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la 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 ya. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la 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 ya. Um bom dia a todos e todas que neste momento também nos acessam pelas redes sociais, em suas casas. Nós estamos no primeiro domingo de março, terceiro domingo do tempo de Quaresma, aqui na Igreja Cristo Bom Pastor de Caxias do Sul. Sou pastor Oscar. Vivemos em um tempo de restrição à presença de pessoas no culto. Nessa manhã estamos aqui fazendo essa transmissão ao vivo, direta, com uma equipe que está cuidando da transmissão, com um grupo que está cuidando presente, adoração, é isso, né? Cuidando também que hinos e cânticos cheguem até você, e nós louvamos a Deus, porque podemos, nesse tempo, pelo menos, ter essa oportunidade de uma forma diferente de chegar nas casas e motivar, neste domingo também, a nossa adoração, nosso louvor a Deus. Que a paz de Deus, que vai além de todo o nosso entendimento, alcance corações, vidas, chegue em cada casa que nesta manhã também se dispõe a acolher o Senhor Deus. Na verdade, vivemos o tempo todo na presença desse Deus, e nós o invocamos, nós o buscamos, nós o reconhecemos, o Deus Pai, Criador e sustentador de todas as coisas, o Deus Filho Jesus, amado Salvador e nosso Senhor, e o Deus Espírito Santo. Que este trino Deus inunde a sua vida também de significado, de fé, de amor e de esperança. Uma palavra de abertura, palavra bíblica de abertura, depois de cantarmos sobre bendito seja o Cordeiro, Salmo 57, os versículos 7 a 11, que tem a ver com a temática da nossa reflexão nesta manhã. Salmo 57, 7 a 11, diz assim: firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme,
Cantarei e entoarei louvores. Desperto a minha alma, despertai lira e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações. Pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Eu quero trazer alguma observação sobre esse salmo. E a pergunta fundamental que me veio à mente enquanto eu refleti nesse salmo durante a semana é: aqui o salmista diz, o meu coração está firme no Senhor. E a pergunta que esse salmo nos leva a fazermos é: no que o coração está firme? No que o teu coração está firme? Ou seja, no que nós depositamos nossa confiança, nossa esperança, nossa expectativa? No que ou em quem? E nós somos chamados a colocarmos toda a nossa expectativa, toda a nossa esperança, toda a nossa confiança, toda a nossa fé nesse Deus que é exaltado aí, desse Deus de misericórdia, esse Deus de esperança. E sabe o que mais, queridos? O Salmo, ele tem uma dimensão muito própria de que a gente não guarda isso só para nós. Porque ali no versículo 9 diz: render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, porque tu és um Deus que se espalha com a sua graça, a sua virtude, até os céus, até as nuvens, e em toda a terra esplenda-se a tua glória, Senhor. Que maravilha que nós nos damos conta de que nós somos chamados a sermos esses proclamadores daquilo que firma a nossa vida, nosso coração. Então é um salmo profundamente missionário, que não deixa a gente se calar, mas leva-nos a proclamarmos onde está a nossa confiança, onde está a nossa esperança. Que Deus nos ajude nesse sentido também. E é por isso que nós vamos cantar. Eu convido você a acompanhar em casa também, se você conhece, Jesus em tua presença, e que você possa louvar a Deus também com este cântico. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande.
estamos nós aqui, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Convido a você também que está em casa a se aquietar neste momento para um tempo de oração. Este Deus que temos noção da presença dEle, da sua santidade, nos faz nos darmos conta da nossa impureza. E por isso confessamos-lhe agora nossos pecados e pedimos pela sua misericórdia. Ó Senhor, quem há semelhante a Ti no céu e na terra, o Teu nome exaltado acima dos céus e em toda a terra esplenda a Tua glória. Quantas vezes somos tentados, Deus, a nos desviarmos dos Teus caminhos, a queremos a glória para nós, a nos exaltarmos no Teu lugar, Deus. E aí nós nos distanciamos de Ti, nós desprezamos o Teu amor, nós, ó Pai, achamos que podemos dar conta das coisas por nós mesmos. Que engano, Deus! E por isso eis-nos aqui para dizer, Senhor, se olho para a minha vida, não do meu cônjuge, não de algum familiar, não daquele outro ali, vizinho, mas olho para a minha vida. E percebo, Deus, que estou em débito contigo. E então me dou conta, Senhor, que a minha dívida é muito grande. E falo contigo, Senhor, tem misericórdia de mim. E lembro da obra de Jesus Cristo na cruz. Quando Ele pagou com o derramar do seu sangue todos os nossos pecados. Nele nós nos agarramos. Diante dEle confessamos, sou pecador, Senhor. Perdoa-me, limpa-me de toda a culpa, de todo pecado e restaura a minha vida para uma comunhão alegre contigo, Deus. Assim, confiamos nossas vidas em Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz que Deus não quer de nós sacrifício, Ele quer de nós um coração contrito, rendido a Ele. E Deus fala também na sua palavra, dá-me, filho meu, o teu coração. Que o nosso coração seja todo do Senhor Deus e assim o sirvamos com toda a alegria. Nós vamos acompanhar, cantar mais 2 cânticos agora. Alto preço, Ele é exaltado, justamente porque também o Salmo fala do Deus ser exaltado, do Senhor ser exaltado, para nos prepararmos para a mensagem dessa manhã. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida,
vida. Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. E a redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas limitem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas limitem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. 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 Obrigado, Senhor Jesus, por
esse lindo domingo, Senhor Jesus, de céu azul, sol. O Senhor tem nos conduzido até aqui nessa manhã, a mim, aos irmãos do Ministério de Louvor, aos irmãos da gravação, ao pastor para nos conduzir nessa manhã através da sua palavra. Senhor Jesus, usa o pastor Oscar, que ele possa estar nos guiando, nos apacentando. Seja feita a sua vontade na nossa vida, Senhor Jesus. Que o Senhor traga mensagem de esperança, de salvação, uma mensagem que possa pegar e renovar a nossa fé. Nesse momento que a gente está vivendo, Senhor Jesus, de obstáculos, de desafios, a gente precisa renovar a nossa fé no Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor tem nos tocado, tem nos chamado, para que a gente possa realmente não desistir, não desanimar e não se entregar, Senhor Jesus. E esse chamado o Senhor tem feito através da sua palavra, através da mensagem, através dos louvores que a gente tem entoado ao Senhor, através das orações que têm sido feitas para cada um dos irmãos, dos necessitados. E através dessa palavra também, que o pastor irá trazer. É que eu te agradeço, Senhor Jesus, e te peço em seu santo nome nessa oração. Amém. Graça e paz do amor de Senhor Jesus sejam com todos. Obrigado pelo grupo Presente Adoração por nos conduzir até aqui. A gente partilhou aí, muitos com certeza têm partilhado o link desse culto e com certeza não há apenas pessoas aqui de Caxias que estão assistindo, que estão participando, também podem reagir dando um oi ali no Facebook, para a gente ter uma noção. Tem gente até do Nordeste aí, a gente tem notícia de pessoas que estão participando. Deus abençoe, Deus abrace você nessa manhã, especialmente você também que tem se perguntado o que há na minha vida, o que Deus tem para me falar nessa manhã. Nós cremos que Deus tem palavra para você também nessa manhã e queremos nos entender como instrumento de Deus para que essa palavra chegue até seu coração. Queridos e queridas, no mês passado nós trabalhamos a temática nos passos de Jesus, o caminho do discipulado. E deixamos muito claro que o Senhor Jesus nos chama para segui-lo, para abrir mão, para aprendermos com Ele e para crescermos também no testemunho, como Miguel trouxe no último domingo. Discipulado é um compromisso com Jesus e com seu povo. É um processo de edificação mútua, onde Deus supervisiona essa nossa relação uns com os outros. E nós falamos então que discipulado é seguir a Jesus, aprender com Ele, comprometer-se com Ele, viver uma vida missional, uma vida de espalhar essa relação com o Senhor. Não sozinho, nós estamos numa relação de família, de corpo, de compromisso. É por isso que na sequência dessa nossa reflexão para esse mês de março, nós temos espalhado aí uma temática: Igreja, Sal e Luz, comunidade dos discípulos de Jesus. Nossa proposta então é entendermos um pouco acerca da razão do porquê a igreja existe. Imagine comigo se você saísse pela rua, ou se você no seu ambiente de trabalho, talvez até mesmo na sua família, fizesse talvez algumas perguntas tipo assim: que imagem vem à sua mente quando você ouve a palavra igreja?
Eu lembro de uma vez de um quadrinho que havia circulando nas redes sociais. Havia uma construção de um templo, umas árvores, um pátio e algumas pessoas. E se dizia assim: pinte a igreja. Qual é a resposta certa para esse dilema? E a gente entende assim que a nossa mensagem também não se pintaria o templo, pintaria-se as pessoas. O templo é o espaço onde a igreja se reúne. Mas a igreja, como nós temos falado, não precisa necessariamente do templo para ser igreja. As primeiras igrejas cristãs não conheciam o templo, se reuniam nas casas. O importante são as pessoas. Que imagem vem à sua mente quando ouve a palavra igreja? Ou você poderia fazer uma outra pergunta: o que é igreja para você? Ou uma outra pergunta que você poderia fazer para as pessoas e que já é um pouco mais assim, digamos, significativa, é: você acha a igreja uma instituição importante? E junto disso, talvez fazer a pergunta: se a igreja não existisse, ela faria falta? Sabem, queridos e queridas, vamos falar sobre isso. Na verdade, igreja, enquanto povo de Deus, já existia desde o projeto de Deus em Abraão, Gênesis 12. Mas igreja, enquanto comunidade dos seguidores de Jesus, se formou a partir de Pentecostes. Atos 2 conta a história da vinda do Espírito Santo, da comunhão das pessoas, dessa experiência coletiva sob a coordenação de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Nos evangelhos praticamente a palavra igreja não aparece. Ela vai ser várias vezes mencionada e logo após, então, a ascensão de Jesus. Então, a gente percebe que os irmãos que iniciaram a igreja, as irmãs, eles tinham um entendimento de que estavam ali para proclamar esse senhorio de Jesus, enquanto aguardavam a sua volta. Então, queridos e queridas, a nossa pergunta diante disso tudo é: como você se integra à vida da igreja do Senhor Jesus? À medida que o evangelho é pregado, à medida que as pessoas reconhecem a sua vida distante de Deus, reconhecem o senhorio de Jesus e sua vida de pecado, se arrependem e aí dizem: o que eu faço agora? Elas são integradas, o batismo é um sinal disso, na realidade da igreja do reino de Deus. E nós falamos, são pessoas reconciliadas, pessoas que agora vivem não mais em inimizade com Deus, mas sim em amizade, numa comunhão, e por isso é que elas se sabem pertencentes a esse grupo, a esse corpo, a essa família que a Bíblia diz que foram compradas com o sangue de Jesus. E quando a gente fala de sal e luz, a gente pode explorar muito isso, não é o tempo que eu tenho hoje para isso, mas essencialmente estamos falando de um processo de se mostrar e fazer diferença e fazer influências. Então nós temos um desafio de vivermos nesses, sabe como a Bíblia chama esse tempo que nós estamos vivendo entre a ascensão de Jesus e a expectativa da sua volta? A Bíblia chama isso dos últimos dias. Sim, porque é a última grande etapa, segundo a narrativa bíblica, antes da volta de Jesus e antes da renovação de céus e terra, nos quais habita a justiça, onde já não haverá mais lágrima, nem pranto, nem dor. Portanto, meu querido, minha querida, nós estamos vivendo os últimos dias. E nesses últimos dias, Deus é o único que sabe a extensão desse tempo. Eu entendo, como nós transmitimos na mensagem dessa semana, aquele vídeo promocional dessas reflexões, o mais importante projeto, a mais importante instituição que está acontecendo na história da terra, chama-se a Igreja de Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Porque não existe nenhuma instituição
como essa, com um propósito como esse para o qual foi chamada para ser sal, luz, para testemunhar as grandezas de Deus, para preparar-se para a volta de Jesus. Ontem, orando em família, dizia assim: este incrível projeto de Deus chamado igreja. Sim, é um projeto incrível, sem igual, inigualável, esse povo de Deus. E por isso, nosso propósito nesse mês é entendermos alguns aspectos da vivência dessa igreja: adoração, comunhão, crescimento no aprendizado e serviço para o mundo, engajamento nas situações do mundo. Então vamos juntos entender a razão de nós existirmos. Igreja, sal e luz. A igreja, então, é chamada a viver essa experiência desde a sua fundação, que ela não vive só para si mesma, mas a igreja real é aquela que vive em função dos outros, em função de pensar, de que quer brilhar como a luz. Como em João 20, 21, está escrito que ela está relacionada com a missão de Jesus. Lá Jesus diz: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Nós sabemos quem é nossa referência para vivermos e existirmos como esse incrível projeto de Deus, na força do Espírito Santo. Alguém disse uma vez: a igreja é uma igreja missionária, do contrário, ela não é igreja. Ou ela vive em relação ao mundo, testemunhando a Jesus no mundo, ou então ela perdeu a essência de ser igreja. Alguém disse assim, em um livro que eu estava lendo essa semana, um livro chamado O DNA da Igreja: a igreja é, antes e acima de tudo, uma realidade divina. Presta atenção. Isto a distingue de todas as outras realidades. É toda a família de Deus nos céus e na terra. É o trabalho de Deus no mundo. A igreja é uma realidade divina, ela é separada, é diferente de tudo mais e, portanto, ela é chamada a viver em sua existência esse ser diferente. Em que realidade a igreja está vivendo? Nessa temática que nós queremos refletir hoje, o específico da igreja ser uma igreja que transmite a vida em adoração, e eu trago isso aqui numa reflexão do John Stott, ele fala que a era que nós vivemos, esses últimos dias, ela é caracterizada por, entre outras coisas, esse domingo nós vamos falar sobre isso, domingo que vem sobre mais outro aspecto dessa nossa era, uma busca por transcendência. O que é isso, afinal? Uma busca por transcendência. Essa palavra transcendência se tornou conhecida muito no nosso meio quando se falou muito de meditação transcendental, né? Então, transcendência tem a ver com aquilo que vai além do aspecto visível, daquilo que é o material, de uma busca de algo além da realidade que se encontra em nosso meio, das coisas visíveis. Estamos falando, digamos assim, de aspectos espirituais. Sabe aquele anseio que você tem pelo céu? Sabe aquele seu anseio da poderosa intervenção de um ser superior nos acontecimentos da sua vida? Sabe aquele momento em que sua alma quer uma mensagem que alimente você, que alimente sua alma, que ajude nas suas decisões? Isto é seu anseio por transcendência. Em Eclesiastes 3:11, há uma palavra que diz assim: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio. Vocês percebem? Deus colocou em nós um anseio que muitos não percebem por que tem esse anseio. Mas há em nós. Isso nos diferencia radicalmente de todo e qualquer outro
ser criado, toda espécie, tudo mais que Deus criou, um anseio por algo além do que nós enxergamos, por algo além do que nós vivenciamos no mundo material. Esse anseio por eternidade. E neste anseio, nós percebemos que o ser humano se envolve nas mais diversas distorções, quando ele não sabe o endereço certo desse seu anseio. E aí surge o que nós chamamos, na linguagem bíblica, a idolatria. Idolatria é uma questão muito mais profunda do que simplesmente a gente construir para si um objeto e ficar venerando-o. O ser humano do nosso tempo vive, como em todas as épocas, uma profunda desilusão com sonhos que aconteceram nos últimos tempos. No começo do século passado havia assim todo um vislumbre, um deslumbrar-se pela ciência que resolveria todos os problemas do ser humano. Estouraram 2 guerras, vieram pestes, e vem agora de novo, e a ciência não responde aos anseios do ser humano. Haviam filosofias como o socialismo, o marxismo, ou o próprio capitalismo também, na sua essência, como sendo aquilo que prometia o paraíso na terra. E nós sabemos que isso não trouxe nada disso. Muitos colocam, e daí, nessa angústia, nesse sentido de frustração, buscam-se satisfação nas drogas, no prazer do sexo desenfreado, no acúmulo de bens e riquezas, em filosofias. Hoje os gurus, né, os influencers que estão por aí à vontade, têm as receitas para você sanar essa sua frustração, essa sua angústia. Os substitutos de Deus, diz numa revista que eu li, estão aí. Drogas, religião das mais diversas, metafísica, astrologia, reencarnação, ecologia, medicina alternativa, chás alucinógenos e assim por diante. A alma anseia por satisfazer essa sua fome, e quando não sabe onde encontrar, vai atrás de tudo isso. Por isso, meus queridos, Igreja Sal e Luz, comunidade dos discípulos de Jesus, onde ela se coloca nessa situação? John Stott diz que uma das primeiras coisas que a igreja deveria fazer quando percebe esse mundo de tanta carência, de tanta angústia, de perder-se nessa sua busca, a igreja deveria ter compaixão, deveria ter misericórdia, como o Senhor tem. Olhar que são como ovelhas que não têm pastor. Ou como diz o apóstolo Paulo lá em Atos 17, quando estava pregando em Atenas, o centro da filosofia, do entendimento, da sabedoria da época. Ele diz: as pessoas, homens e mulheres, estão tateando à procura de um Deus como cegos no escuro, andando às apalpabelas à procura do seu Criador, que os deixa sem descanso, até que encontrem seu repouso em Deus. Nós estamos cientes dessa busca que o mundo tem feito. E nosso papel como igreja não é simplesmente nós julgarmos, mas é nós mostrarmos o caminho da adoração real e verdadeira. Sabe, alguém disse assim, e presta atenção nisso, que o que as pessoas que estão perdidas nessa sua busca estão procurando, em mim e em você que conhecemos o Deus verdadeiro, não é algo sofisticado. Elas estão procurando uma adoração, um venerar a Deus que seja real, que seja autêntico, por mais simples que seja, mas que seja autêntico. E o que é adoração? Adoração não é o que eu faço para obrigar a Deus a fazer alguma coisa. Adoração é a resposta minha
ao gracioso revelar de Deus para mim e para você, ao agir inicial de Deus. Deus sempre toma a iniciativa. Deus sempre toma a iniciativa. Então, alguém disse uma vez: adoração é a correta resposta ao Deus que toma a iniciativa em se revelar. A intenção de Deus sempre foi se revelar para mim e para você. Sempre foi essa. Uma das palavras originais sobre adorar é proskinel, que significa uma prostração de joelho no chão e rosto em terra. Num sentido de completa entrega, num sentido de veneração por meio da humilhação. O que eu estou querendo dizer a você e a mim mesmo, meus queridos, é que adoração é quando nós nos damos conta do que Deus faz e nós somos tomados com tamanho encantamento, mas ao mesmo tempo com tamanha consciência da nossa imperfeição, que nós nos prostramos e dizemos: Senhor, eis-me aqui, nada sou, o Senhor é tudo. Porque eu reconheço o que Deus faz por minha vida, em minha vida dessa forma. E entrego a minha vida completamente nas mãos de Deus, meu único Criador, Senhor e Salvador. Em João 4, 23 e 24, Jesus nos dá a fundamentação, o impulso para a realidade da adoração. Ele está conversando com uma mulher que é retrato do que eu falei antes. Uma mulher que está se perguntando: onde eu encontro a razão de viver? Porque onde eu busquei até agora eu só me frustrei. João 4, 23 e 24. E após Jesus ter uma conversa que cada vez vai se comprometendo mais com essa mulher, ou ela vai se comprometendo, Jesus diz para ela e diz para nós também, João 4, 23 e 24, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então nós vemos aqui que adorar a Deus é algo que não está em nós por si mesmo, só pode ser a obra graciosa do Espírito Santo impactando as nossas vidas, porque essa também é uma questão muito interessante, que a partir de Jesus se fala de que toda pessoa pode ser um adorador a Deus, porque ao eu abrir minha vida para Jesus, o Espírito Santo opera em mim e me faz prostrar-me diante de Deus. Mas tem uma questão essencial que nós precisamos falar aqui sobre isso. Adorar a Deus é fruto do meu relacionamento com Ele, é fruto de eu conhecer a Deus. Por isso a gente conhece a Deus pelo modo como Ele se revela para nós, essencialmente pela sua palavra, daí a palavra ser central na vida cristã. A Bíblia ser central, as Escrituras Sagradas serem centrais, porque tem a ver com isso, de um Deus que se revela e eu vou conhecendo a Deus. Alguém disse assim: eu adoro a Deus porque eu permito, eu me relaciono com Ele de tal forma que eu moro com Ele na mesma casa. Deus quer morar conosco, para que a gente o conheça mais e mais e o adore. E aí é aquele intercâmbio que eu faço, de que eu converso com Deus, de que eu o ouço, de que eu falo com Ele. E eu vou levantar altares, como Abraão levantou altar a Deus, onde passava, a partir de Gênesis 12 conta isso. Eu vou cair de joelhos diante da grandeza de Deus, a exemplo de Isaías, em Isaías 6 você lê a respeito. E eu vou irromper em cânticos de louvor a Deus, a exemplo de Maria, mãe de Jesus, quando soube-se incluída em todo o processo de salvação.
O mundo carece dessa transcendência, dessa espiritualidade, e ele precisa perceber então se a igreja está vivendo isso em profundidade. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Com essa presença de Deus em minha vida, eu o adoro, eu glorifico, eu exalto. E é interessante uma outra questão que precisamos entender quando falamos sobre isso, de que a adoração, a consciência de Deus, da presença de Deus, nos vai desafiar a uma ruptura a partir da revelação de Deus. 1 Tessalonicenses 1,9, quando o apóstolo Paulo está elogiando a igreja de Tessalônica, que vivia em meio a uma proliferação de deuses, de divindades, de ofertas, de prazeres, de deuses falsos, como nós também vivemos em todo o tempo. Ele diz lá no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, o versículo 9, acerca do que as pessoas estavam falando dessa igreja, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, presta atenção agora nisso, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então, quando nós nos damos conta do Deus vivo e verdadeiro, nós abandonamos todo e qualquer ídolo que queira tomar conta do nosso coração. O que é ídolo? Lutero explica no primeiro artigo do Credo Apostólico: ídolo é tudo aquilo que você coloca o seu coração acima de Deus, que toma o lugar de Deus na sua vida. Deus é o sol que deve brilhar intensamente em nossa vida. Aliás, uma ilustração, hoje de manhã nosso gato estava tomando sol, ali no interior da nossa casa, e eu estava me arrumando, eu me coloquei assim, ele estava lá, e de repente então eu cortei o sol do gato. Ídolo é tudo aquilo que corta o sol Jesus para brilhar na minha vida, e que eu permito, pode ser posição social, pode ser poder, pode ser as suas paixões, os seus prazeres, e Lutero diz que o maior ídolo contra o qual nós lutamos chama-se Mamon, chamado na Bíblia o Deus do dinheiro. E muitas vezes, mesmo na igreja cristã, ídolos como estes e tantos outros estão circulando, e nós precisamos acordar para isso. Sabe como você faz uma análise se ídolos estão dominando você? Olha só, você faz algumas perguntas. O que alegra você no pulsar do seu coração nos momentos a sós? Ou seja, Deus é o que você cultua na sua solidão. Pensa a respeito disso. O que realmente é a sua paixão nos seus momentos de solidão. Segundo, onde você investe seu dinheiro? Pelo que o seu coração pulsa? Jesus disse em Mateus 6,21, onde estiver seu tesouro, ali estará o seu coração. Alguém disse, o padrão de nossos gastos também revela nossos ídolos. É forte isso, né, irmãos e irmãs? Da gente pensar onde nós temos paixão de investir nossos recursos. Como você lida com as frustrações, com os nãos da vida? Com as orações não respondidas, daqueles desejos que você tem. Se você reage de forma explosiva, raivosa, diante de algumas frustrações, então você precisa analisar se isso não está tornando-se um ídolo para você. Lutero teve a coragem de dizer, se o mal eu sofrer, se os bens eu perder, que tudo se vá, seu reino é minha herança. Isso não é muito ousado? Isso é o hino Castelo Forte. Você consegue analisar dessa forma? Existe algo ou além, ou alguém
além de Jesus Cristo, que tenha tomado posse da preocupação, da alegria, do serviço do meu e do seu coração? Aí nós vamos saber com essas perguntas se realmente nós cremos ou temos unicamente ao nosso Deus como verdadeiro adorador. Essa palavra de renúncia, esse chamado de João, de que nós estamos chamados a louvar, adorar a Deus em espírito e em verdade, nos leva então a percebermos que somente no Senhor existe verdadeira adoração, em uma vida de completa dependência e obediência, porque somente Jesus fez por nós o que ninguém mais fez. Deu a sua vida em nosso lugar, tornou-se servo. Aliás, Jesus Cristo é para nós a referência do verdadeiro adorador. Você quer saber como adorar a Deus? Olhe para Jesus. Você quer saber como relacionar-se com Deus? Olhe para Jesus. Tenha Ele como seu espelho, sua referência. E nesse sentido, eu chamo a gente a refletir sobre o estilo de vida que nós temos e que nos leva a pensarmos, afinal, eu vivo, ou como eu posso aprofundar a minha vida de adorador. Vou dizer algumas coisas sobre isso. É claro que quando eu estou falando sobre isso, a gente está dizendo assim, adorar a Deus de forma individual e adorar a Deus de forma coletiva. As duas coisas precisam estar muito bem relacionadas. E eu diria assim que a primeira questão importante quando nós fazemos da adoração nosso estilo de vida é algo que no mundo barulhento que nós vivemos, nós muitas vezes não valorizamos como parte da nossa espiritualidade. Em muitos momentos da narrativa da Bíblia, há silêncio. E uma das questões fundamentais é o quanto nós conseguimos silenciar diante de Deus no nosso dia a dia, nesses últimos dias barulhentos. Eu não estou falando daquele silêncio constrangedor, mas estou falando daquele silêncio que nós temos falado aqui. Existem momentos que eu preciso me aquietar diante de Deus para contemplar encantado a sua grandeza, a sua santidade, a sua fidelidade, como o salmista tantas vezes o faz. Por exemplo, aquietar-se diante de Deus. Então, nós contemplarmos essa grandeza. Antes de eu estudar teologia, eu trabalhava na minha cidade natal, num hotel onde eu cuidava do departamento pessoal. E o caminho que eu fazia para ir até o hotel, a cidade de Londrina, tem um lago muito bonito, chamado Lago Igapó. Eu ia trabalhar de moto, né? Eu saía mais cedo porque eu parava normalmente, quando eu já conhecia Jesus naquela época, no meio do caminho eu parava em uma das margens daquele lago, com gramado, com sombra, e eu tirava um tempo para esse silêncio, para orar a Deus, para adorar a Deus. Aquela beleza da água, da manhã, do sol, dos pássaros, do colorido, aquilo me fazia tão bem. Silenciava diante de Deus. E uma das perguntas que eu fazia era: Senhor, o que queres que eu faça nesse dia para agradar ao Senhor? O adorador faz essa pergunta ao aquietar-se diante de Deus. Quero desafiar você a ter momentos assim. E aí, queridos, um segundo aspecto disso tudo é que a minha rotina diária vai ser não na correnteza desse mundo permeado de ídolos, mas a minha rotina diária vai ser na pergunta: eu quero viver para Ti, Senhor, custe o que custar. E eu vou não olhar apenas para a minha vida,
mas vou olhar para as pessoas, como aquilo que eu disse antes, para as pessoas com compaixão, para as pessoas perdidas com misericórdia, pedindo que o Espírito Santo me ajude de alguma forma, mostrar para elas o que é adorar ao Deus único e verdadeiro, ao Deus sem igual, que é o Senhor Jesus. Então toda a vida do cristão passa a se moldar por esse aspecto que Paulo diz em Romanos 12, no culto agradável a Deus, e aliás, na Bíblia a mensagem está escrito assim, numa linguagem mais nossa: portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus como se fosse uma oferta. Isto é adorar. É claro que dessa questão do nosso aquietamento, da nossa contemplação, da nossa dedicação, em terceiro lugar, nós consideramos a vida comunitária. Não existe vida plena cristã de adorador se não for levado em consideração a vida da igreja, a vida do povo de Deus, a vida da família de Deus. Você lê Apocalipse, talvez por uns outros olhos, em casa, eu convido você a olhar Apocalipse 4 e 5, que são 2 capítulos muito centrais sobre essa questão da adoração a Deus. Dos santos que se prostram, que proclamam digno é o Cordeiro, que falam ao que está sentado no trono, seja todo louvor, toda honra, toda glória, e se prostram adorando a Deus como Criador, ou seja, que todo mundo tem presença de Deus, e como Redentor, a obra salvadora de Jesus que vai se completando nesses últimos dias. Então nós precisamos considerar a importância, e nós estamos vivendo esses dias difíceis, mas em casa como família você pode cantar. Uma das coisas que eu me lembro da minha infância, que eu amava ir aos cultos, era justamente por causa da música, que sempre fez parte da minha vida, da minha família, e eu amava ir aos cultos, mesmo que a gente cantava alguns hinos que eu nem entendia muito, mas eles trinavam em meu coração. E queira Deus que todos nós tenhamos esse desejo de fazer parte desse grande coral que um dia vai se expressar no céu, prostrando-se diante do Cordeiro que venceu. É o leão de Judá. Nós não vamos cansar de falar das virtudes de Deus, dos feitos de Jesus inigualáveis, e isto é adorar e não caber em si de querer falar: Jesus, tu fizeste tudo isso por mim, e eu nada mereci do que tu fizeste. Louvado seja o teu nome, eu me prostro diante de ti, eu me volto para exaltar, Senhor, teus feitos. E é claro, meus queridos, que tudo isso tem a ver com a leitura da palavra, onde Deus vai revelando para nós essa profundidade do seu caráter, dos seus feitos, e que nós não podemos perder de vista. Por isso, nós temos incentivado você. Se você quer aprofundar a sua vida de culto a Deus, de adorador a Deus, olhe para os Salmos. Olhe para o testemunho de Jesus nos evangelhos, olhe para as cartas, leia-as com atenção, porque estão falando da vida prática da igreja, estão falando de como viver os últimos dias, em amor, em adoração, em prostração ao Senhor, neste mundo carente de transcendentalidade. Nós mostramos que a resposta está em adorar ao Deus único e verdadeiro, ao Deus que fez tudo por nós, ao Deus que se revela a nós e que se mostrou na palavra de Jesus. Esta é a qualidade da nossa adoração. E por isso, nesse momento, eu pergunto a você: o que Deus tem falado a você com essa palavra? Talvez em casa você está com um caderno, você está refletindo, ou vai depois se não tem agora. Mas, Senhor, o que Tu falas comigo sobre ser adorador, adorar em espírito e em verdade, em rejeitar ídolos, mas em me prostrar, em me aquietar diante de Ti,
em fazer aquele teste, pelo que meu coração pulsa de verdade. O que Deus tem falado a você sobre essa palavra? E a partir do que Deus tem falado a você, o que você pretende fazer para crescer, para aprofundar sua vida de relação com Deus, de Deus morar na mesma casa, Deus circular na sua vida livremente, se bem que Ele faz isso, quer a gente permita ou não, mas você viver isso, dizer, Senhor, fica muito perto de mim, Jesus, eu quero me prostrar em Tua presença, eu quero levantar altares para Ti, eu quero entoar hinos de louvor a Ti, Senhor. Alguém disse que, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, numa igreja, em algumas igrejas, no interior de algumas igrejas, está escrito assim, na nossa aqui não está, não tem problema. Aqui nós viemos para adorar. De forma coletiva, a gente se reúne no templo para adorar, ou em algum outro espaço. Também em casa nós podemos nos reunir para adorar. E aí, a segunda frase é, daqui nós saímos para servir. Sabem, queridos, a igreja é isto. A igreja é o lugar onde nós não só adoramos, mas nós saímos para servir. Que Deus nos dê o seu Espírito Santo. Quero convidar uma palavra de oração. Senhor Jesus, amado Pai, Igreja Sal e Luz, comunidade dos discípulos de Jesus, o grande projeto de Deus para os últimos dias, chamados para sermos esse testemunho vibrante de prostração, de vivermos na mesma casa com Deus, o adorando a partir da sua revelação a nós, muitas vezes nos aquietando, outras vezes o contemplando, mas sobretudo obedecendo fielmente a esta sua revelação, para que o mundo conheça, não a desilusão dos ídolos falsos, que não cumprem o que prometem, que causam situações piores ainda do que o que a pessoa está buscando, mas a libertação no Deus e afirmar-se no Deus único e verdadeiro, o Deus revelado em Jesus Cristo. Ó Pai querido, que saiamos em nosso dia a dia, nesses últimos dias, com reverência, com louvor, com alegria, com prostração, com obediência, adorando a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, Senhor e Salvador, que é aquele que é chamado a todo joelho se dobrar no céu e na terra. A Ti, Deus, nossa gratidão, nosso louvor, e que sejamos um testemunho vibrante do que é realizar-se o Deus colocar em nosso coração o desejo pela eternidade. A resposta a isso é adorarmos ao Senhor e a nada mais. Nisso, no Senhor está o nosso coração. Que assim vivamos cada dia de nossa vida, na força do Espírito Santo. Amém. Eu quero convidar você em casa, nós aqui também, se assim o pudermos fazer, confessarmos nossa fé nas palavras do credo apostólico. Por quê? Porque o credo apostólico resume a essência do que deve ser a nossa adoração. A nossa adoração ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo. E por isso eu convido você a reafirmar esta sua fé, que você é chamado a proclamar em adoração a Deus no seu dia a dia. Né? Tem aí vai passar?
Então nós vamos passar, eu costumo socializar, uma palavra boa dos nossos dias, né? Eu gosto de socializar a letra do credo apostólico quando nós vamos confessá-lo, porque às vezes pode ter alguém entre nós que está participando do culto e talvez não o conheça, mas ajuda a pessoa a lembrar e entender o significado à medida que você olha, porque ele não é uma oração, ele é um testemunho vivo, vibrante, que a gente faz para falar ao mundo, para gritar, eu creio, né? E eu adoro, esse é o Deus que eu adoro. E aí a gente diz assim, confessando: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Amém. Que Deus ajude-nos a sermos alegres testemunhas desta verdade, desse nosso centro da nossa adoração, que é crer nesse Pai, Filho e Espírito Santo e na sua obra. E aqui, quando estamos falando de igreja, falar a igreja é a comunhão dos santos que adoram o Senhor. Que Deus assim nos ajude. Amém. Nós queremos, antes da oração final, o grupo quiser já se preparar, lembrar de um tempo que nós estamos vivendo de intercessões. Aqui no Rio Grande do Sul estamos com bandeira preta, numa situação muito complexa, por isso nossos cultos têm apenas sido transmitidos. Eu estou aqui com uma equipe, né? A equipe de louvor do Presente de Adoração, o Denner, a Liz, a Janice e a Miriam. Muito obrigado essa disposição. Na área técnica temos o José e a Pamela, mais o Sherson aí cuidando do som, e a Sônia, meu amor, que é a nossa assistência hoje, né, aqui presente. Ela falou: vou dar o apoio para você, né? E então é nosso momento como culto aqui em Caxias do Sul, mas nós temos uma grande alegria de podermos. Eu agradeço a cada um de vocês que está aqui cuidando para que este evento pudesse ser realizado, e me alegro que aqui temos então essa disposição também de pessoas. Pessoal, eu não posso enumerar tudo o que temos, por exemplo, no nosso grupo aqui de oração, especialmente mulheres em oração. Há uma lista muito grande, também por respeito, talvez, sei lá, se alguém a gente de repente citaria que não, mas nós temos uma lista muito grande. Hoje de manhã eu e a Sônia estávamos olhando essa lista das necessidades, das angústias que as pessoas estão passando, e mencionamos cada nome falando diante de Deus. E talvez você que está em casa seja parte de um desses nomes, que a gente está aqui em nossa lista de oração. Pessoas que estão com situações muito sérias de Covid, de câncer, de cirurgias, de expectativa de cirurgias, inclusive pessoas idosas, pessoas jovens. E eu e a Sônia, nós estávamos até conversando, dizendo assim: puxa, essa é uma lista do que nós sabemos, e tantas outras que nós não sabemos. Nosso coração, quando eu disse antes, é de compaixão, é de nós nos unirmos. E nós vamos orar assim no sentido, digamos, mais geral por tudo isso. Mas nós estamos vivendo em um tempo em que a igreja é chamada a fazer diferença, como sempre a igreja foi chamada a fazer diferença.
como é que nós podemos fazer diferença nesse tempo? Deus dá à sua igreja criatividade. Às vezes a gente pensa assim, mas eu estou tranquilo, eu não preciso me preocupar. Nós estamos lendo hoje Deuteronômio, quando tem uma história muito interessante que quando Moisés chegou onde ia ser distribuída a terra prometida, por herança, por distribuição de sorte a todos os povos, houve 2,5 tribos que ficaram do lado, digamos assim, se você conhece o mapa lá da Palestina, do lado leste, do lado direito do Rio Jordão, se a gente olha o mapa assim. E essas 2,5 tribos já tinham o seu lugar garantido. Os demais iam entrar na terra e iam lutar para conseguir a sua terra. E Moisés disse para essas 2,5 tribos, vocês deixam as mulheres e as crianças aqui, e vocês vão ter que ir junto para ajudar os outros a conseguirem também esse sonho. O ser humano tem algumas coisas muito complicadas no seu coração, né? Alguns pensam assim, eu vou ver um modo de como eu consigo isso antes que os outros. Por exemplo, vacina. Não vamos julgar logo não, queridos. É terrível a nossa natureza, mas a igreja é chamada a fazer um reverso da situação. Ou seja, nós não podemos viver um domingo tranquilo com a situação que está acompanhando aí. Eu digo isso de uma forma muito forte. Nós não podemos viver confortáveis em nossos sofás, talvez assistindo nossa série favorita, outras coisas mais, enquanto tem gente morrendo, enquanto tem gente carente, enquanto tem gente sofrendo, pedindo socorro. Mas pastor, o que nós podemos fazer? Fala com Deus primeiro, ora, clama, Senhor, como eu posso ser bênção para alguém hoje? Tenha coragem de falar isso para Deus. Pode ser que alguém vá ligar para você, pode ser que você vai saber de uma situação de necessidade, e talvez hoje à tarde você vá ligar para 2 pessoas que estão sofrendo, e você vai escutá-la, vai dizer, você quer falar sobre o que está passando? Escute. Talvez seja muito difícil para você fazer isso. Escutar alguém chorando do outro lado da linha. Escutar alguém falando de um problema complexo que você pensa, mas o que eu vou fazer? Na verdade, a maioria das situações nós não sabemos o que fazer. Nós não temos receitas para as situações. Mas nós temos um Deus maior do que tudo isso. E de repente você dá uma palavra bíblica para essa pessoa. Um salmo, um consolo, um versículo. E diz, eu posso orar com você? Nas suas palavras simples, que você conversar com ela. E você faz mais uma pergunta, tem algo que eu possa fazer mais para ajudar você? E eu sei que eu posso falar isso aqui em nome da igreja. Pode ser que o que a pessoa vai pedir para você, você não consiga resolver. Mas talvez nós como igreja consigamos, você partilhe isso conosco. Porque Deus tem nos dado condições. E a gente pede a Deus que Ele multiplique as condições que nós temos. Você entendeu isso? Porque aí você termina o seu domingo dizendo daquilo que eu falei antes, que eu parava e perguntava para Deus, Senhor, como eu posso te servir nesse dia? Nós não vivemos só para nós mesmos. Nos últimos dias a igreja é chamada a adorar o Senhor e não viver apenas para si mesma, mas viver em função dos outros e ter compaixão dos outros. Vamos orar neste momento e que, se você em casa tem situações para a qual interceder, você faça isso também nesse momento. Deus querido Pai de amor, obrigado pela vida que o Senhor nos dá em Jesus. Obrigado porque o Senhor nos move não para dentro de nós mesmos, mas sobretudo como igreja,
para sermos um testemunho vibrante de quem adora o Deus verdadeiro e de quem vive essa vida que se espalha por esse mundo nesses últimos dias, porque nada se compara à igreja de Jesus Cristo. Senhor, nós lembramos nesse momento de pessoas que estão aí numa lista de oração que nós temos, que estão nos hospitais, que estão em situações complicadas, ou às vezes mais simples, mas com receio de que as coisas se compliquem. Deus, nós clamamos a Tua misericórdia sobre essas vidas nos hospitais e também os familiares que acompanham de longe ou de perto. O Senhor o sabe, e o Senhor sabe como ministrar, ó Deus, aos corações, e também o Senhor tem poder para tirar do hospital qualquer pessoa que lá esteja. No nosso clamor, Senhor, tem misericórdia e compaixão. Também aqueles que estão em casa sozinhos, às vezes precisando de um amparo, Deus, precisando, Senhor, do Teu socorro e do socorro da Tua igreja. Se há pessoas passando por necessidades, Deus, nós também oramos que possamos ser essa mão estendida, Senhor Deus. Ó Pai, dá-nos realmente sabedoria de como nos engajarmos e de como sermos mesmo esse socorro, que o Senhor nos use, Deus, de forma que tenhamos criatividade, que tenhamos ousadia, mas que sobretudo tenhamos amor. Ó Deus, em nome de Jesus, usa-nos, ó Pai, e o Senhor esteja nos conduzindo. Tem misericórdia da situação desse mundo no meio de tudo isso que tem acontecido, Pai. Acelera a restauração, a cura, Pai, Deus amado. Nós nos confiamos em Tuas mãos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Você quer acolher a bênção de Deus para a sua vida? Estenda a sua mão lá em casa também, porque a bênção de Deus, ela faz toda a diferença. Nós sabemos, eu não estou sozinho, eu tenho um Deus que caminha comigo, um Deus que mora comigo. O Senhor Deus te abençoe e te guarde, Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, Ele sobre ti levante a sua face e alcance a sua vida com a sua paz. Viemos aqui para adorar, saímos daqui para servir com a bênção de Deus. Vamos ainda acompanhar e cantar um último hino que diz: ao único que é digno de receber. Assim encerramos essa transmissão depois do hino, esse culto. Deus abençoe sua vida, seu domingo, sua semana, na paz de Jesus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos
consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti.